lá, pessoal, conforme prometido, foi bem rápido, realmente a conta de ver, né, o vídeo dos bootcamps, e já voltamos aqui para a segunda palestra desse primeiro dia de Dev Summit, lembrando que ainda tem uma terceira, então ainda tem muito conteúdo para essa noite. O nosso próximo speaker é o Rafael Gomide, conhecido de muita gente aqui já, né? Ele vai falar sobre código declarativo com JavaScript. Rafael é analista de sistemas da Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais e é pós-graduado em software livre aplicado. Desde 2007, ele atua como analista, desenvolvedor de sistemas, convivência em diversos tipos de projetos e tecnologias. Possui experiência em linguagens de programação como PHP, Delphi, Java e atualmente trabalha com a JavaScript, Node.js no back-end, Angular, React no front-end e React no mobile. E também faz parte, né, do corpo docente do IGTI, Rodrigo. Muito bom, professor Rafael. É isso aí, pessoal. Então, aproveitem mais uma exposição para vocês degustarem o que temos de melhor para oferecer para vocês em nível de pós-graduação na área de TI. Eu quero ver se o professor Rafael já está com a gente aí online. Está aí, professor Rafael? Sim, está me ouvindo bem? Bem demais. Rafael, 25 minutos de exposição, joga a enquete aí para a turma e no final eu e a Carol voltamos aqui para interagir com a enquete, com você e também ao vivo com os nossos web espectadores. Aprendi essa expressão recentemente e gostei dela. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Boa aula com o professor Rafael e daqui a pouco estamos de volta. Beleza, boa noite, pessoal. Bom que vocês estão aí. Deixa eu ver, 730 pessoas online. Obrigado aí pela presença de vocês aí. Tem alguém aí que já foi meu aluno? Opa, tá aparecendo um tanto de eu aí. Legal, legal. Obrigado, pessoal. Eu ainda estou meio perplexo com a palestra anterior do Daniel. Nossa, muito legal. Eu já tinha ouvido falar do RabbitMQ, mas eu realmente nunca usei. E dá para pensar em várias possibilidades interessantes aí, né? A nossa palestra aqui ela é mais básica, a gente vai focar no código mesmo JavaScript. Eu vou mostrar para vocês algumas construções interessantes aí que o JavaScript tem, à medida que ele foi se modernizando, né? No início eu confesso que eu não gostava de JavaScript, em meados de 2013, 14, quando eu comecei a estudar a linguagem, eu não gostava muito não, mas hoje em dia eu amo de paixão, digamos assim, né? E quem quiser me adicionar no LinkedIn, tem um QR Code no final da palestra, tá? Mas é fácil achar Rafael Gomide, Rafael com PH, já podem me adicionar por lá. Ok? Então vamos seguir aí. Então eu vou falar dessa diferença, a principal diferença entre um código imperativo e um código declarativo, e é isso. Aí é mão na massa o tempo todo. Tá? Eu gosto, nas minhas palestras, para quem conhece aí, eu gosto de ficar codificando ou codando, como se diz, né? Então, vamos entender essa diferença entre um código imperativo e um código declarativo. Então, quando o código é imperativo, a gente define instruções para o computador processar passo a passo, a gente dá detalhes de tudo que tem que ser feito. E, geralmente, né, o computador, né, seja o navegador ou o servidor, ele vai interpretar de cima para baixo, linha a linha, instrução a instrução. Então, a gente vai ver lá na parte prática alguns exemplos assim, e eu vou ficar transformando esse código imperativo em código declarativo. E o que seria, então, o declarativo? A gente escreve menos, a mensagem que a gente passa na nossa escrita de código é mais didática, é mais clara, objetiva e facilita a manutenção. Então, quando a gente faz um código declarativo, a própria ferramenta que a gente está utilizando, ela absorve essa complexidade do código imperativo. E um bom exemplo dessa analogia que eu gosto para mencionar, né, esse código declarativo, eu gosto de fazer essa analogia em mesa de restaurante. Vamos supor que vai você e o seu cônjuge, né, em um restaurante. Aí a parte imperativa seria, você chega lá na recepção e fala, eu quero uma mesa que está ao final do corredor à direita, e eu quero um pano de mesa azul com talheres finos, 3 garfos, 2 facas, uma taça de vinho e uma taça de cerveja, por exemplo. Você deu detalhes, passo a passo do que você quer. Agora, se o código é declarativo, você chega no restaurante e fala na recepção, boa noite, eu gostaria de uma mesa.
Então, o restaurante, que seria a ferramenta que você está utilizando, se encarrega de tudo que você precisa para você ter uma mesa, para você poder comer. Então, você escreve menos e produz geralmente o mesmo resultado, né? A gente pode falar em questões de performance, talvez um código declarativo nem sempre seja o mais performático. Mas performance também não é tudo. Não adianta você ter um código, né, super performático, que roda super rápido, mas ninguém consegue dar manutenção. Aí o responsável pelo código está de férias, está incomunicável e acontece um bug, e aí a empresa está no prejuízo. Então tem que balancear bem essas coisas aí. Sem mais delongas, vamos para mão na massa. Me confirmem aí, por favor, se vocês estão enxergando a minha tela do VS Code e também a tela do navegador. Eu vou deixá-las lado a lado. Então, as premissas aqui são, eu já tenho um back-end funcionando aqui em localhost 3001/users, né? Antes que perguntem aí, o código-fonte eu vou disponibilizar amanhã, tanto no fórum aí do café, quanto lá no meu LinkedIn. Então, me adicionem lá que eu vou postar para vocês tanto o back-end quanto o front-end. Então, o back-end nada mais é do que uma lista de usuários. Tá? Eu peguei daquele site Random User API. Então, é um site muito comum aí, que tem API de usuários. Então, eu não lembro se tem 100, acho que são 100 ao todo aqui. E uma peculiaridade aqui é que eu vou filtrar, o meu front-end vai filtrar os usuários pelo estado. Né? Eu garanti que eu estou pegando só usuários do Brasil. Né? Claro que são dados totalmente aleatórios, mas a gente vai fazer esse filtro aqui a partir de state. E, na verdade, a aplicação já está funcionando. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou deixar um console aqui no cantinho, que a gente vai precisar dar uma olhada em algumas mensagens, mas ele já está funcionando. Então, estou filtrando aqui pelo Acre. Então, 4 pessoas, em Alagoas tem 3, Amapá tem 4, e assim por diante. Só que esse código está muito imperativo. Então, eu separei 10 pedaços no meu código e eu vou mostrar para vocês, tentar mostrar didaticamente como converter isso para um código mais declarativo. Então, eu vou fazer uma pausa a cada resolução que eu fizer, aí eu dou uma olhada no chat, aí, se for o caso, tá? Alguém comentou da fonte Firecode. Na verdade, eu troquei recentemente, tá? Eu era adepto dela mesmo, mas hoje em dia eu uso a JetBrains Mono. Eu acho ela um pouquinho mais bonitinha ainda. Então, vamos lá. Então, esse é o meu código. Eu deixei em um arquivo só para facilitar, para não ficar quebrando tanto. E eu escrevi algumas to-dos aqui. Então, são 10 to-dos. A primeira delas é o seguinte: deixar o código abaixo mais declarativo com o defer. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? O que significa isso? Né? É melhor falar, que senão não dá tempo. Né? Eu estou sendo didático aqui, mas a gente não tem tanto tempo assim. Então é o seguinte, ó, essa linha de código aqui fala, adiciona um evento, né, ao objeto window do meu JavaScript para quando a página carregar, execute a função start. Essa função start está lá embaixo, eu costumo deixar ela lá embaixo. E aqui começam as coisas. Então, se isso aqui não existir, vou até comentar aqui, eu já estou carregando, né, um live server aqui que recarrega o front-end para mim e não acontece mais nada. Então, existe uma forma mais declarativa de fazer isso. Então, olha que legal, essa primeira parte declarativa. Voltando aqui no HTML, aqui no finalzinho eu estou referenciando o meu script, JavaScript. Normalmente a gente faz assim, mas existe uma palavrinha aqui que a gente escreve defer, ou seja, posterga a execução. Né? Por que eu estou fazendo isso? Para esperar o HTML carregar primeiro, para depois eu usar o JavaScript. Então, agora eu posso omitir essa linha, vai sumir tudo, aí tem um pequeno detalhe. Basta que eu execute a função. Então, temos aí a primeira construção mais declarativa. Então, é muito mais fácil eu colocar um defer aqui. Né? Isso é declarativo. O HTML é muito declarativo. Né? Coloca um link para mim, coloca uma tag de corpo, coloca uma tag H1, cujo conteúdo é esse, cuja classe CSS é essa. Acabou. Isso é super declarativo. Outro exemplo de coisas declarativas é a própria linguagem SQL ou SQL, né? De banco de dados. Select, name, address from users. Me dá o nome e o endereço da tabela de usuários. Simples assim. Você não tem que pensar em loop, você não tem que pensar em mais nada. Só saber que elas existem. Né? Então, é uma forma aqui que a gente vai
Vou mostrar para vocês algumas construções para deixar isso mais declarativo. Bom, então a primeira está feita, basta que a gente então retire isso e execute a função. Se eu não tivesse o defer, a gente não ia ter problema não, tá? Mas dependendo da carga da página, a gente poderia tentar manipular alguma coisa no DOM antes dele ter sido carregado. Então eu sempre faço os meus projetos assim. Aqui estamos no To-Do 2. Então eu vou começar a navegar pelo app aos poucos, tá? Aqui eu estou carregando o back-end. Esse aqui é um conceito no JavaScript chamado promise, que é uma promessa. Então tem algumas construções na linguagem que elas não são executadas instantaneamente. E o JavaScript tem essa característica de ser não blocante ou não bloqueante. Então, a gente tem que cercar isso e dar esse tipo de execução para uma estrutura interna no navegador ou no back-end, no caso do Node, chamada Event Loop. Então, ele processa isso e quando isso fica pronto, ele devolve a resposta e aí a gente processa. Então, aqui, eu estou carregando os dados do back-end e então, né, que a gente lê, ou seja, quando isso fica pronto, chega aqui, aí eu executo a função render app que vai fazer a renderização propriamente dita. Uma coisa legal, eu lembro que quando eu estava estudando Promise, eu demorei pra caramba para entender. Então, eu vou tentar explicar para vocês aqui. Eu vou mostrar aqui na tela 1. Aqui eu vou deixar o 2. E aqui eu vou mostrar o 3. Normalmente, a gente pensa que o código, eu até mencionei, né, executado de cima para baixo, né? Então, olha o que aparece aqui. 1, 3 e 2. Então, já é uma coisa que meio que embola um pouco a cabeça da gente aí, né? Para quem não está acostumado. Então, o que acontece aqui? Escreve a mensagem 1, normal. Entra aqui, download back-end. Então, isso aqui, se eu passar o mouse aqui, a gente vê que é uma promise. Daqui a pouco a gente vê a estrutura. É importante eu falar também, né? Como eu estou carregando o back-end, eu estou fazendo a conexão aqui, em localhost 3000/use. Isso é uma requisição HTTP. Então, por mais que esteja local no meu computador, o servidor, não é instantâneo. E aí que o JavaScript a gente posterga isso para recuperar aqui. Aqui eu estou recuperando o retorno. Aqui vai chegar o back-end para mim. Então, o que acontece no JavaScript, na execução de cima para baixo? Ele escreve isso, carrega isso e vem para cá. Pum, aí acabou. Aí, em algum momento, fica pronto, ele volta aqui. Isso aqui é uma função, tá? Eu não devia ter feito assim, né? Mas isso aqui é um exemplo de arrow function, e é uma das construções declarativas que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é uma função, não é muito comum para quem não está acostumado com JavaScript. Mas isso aqui é a entrada de dados e aqui vem a implementação. E no JavaScript, normalmente, né, antes da zero function, a gente escrevia function, dava o nome dela e, opcionalmente, a gente colocava os parâmetros aqui. Mas daqui a pouco a gente eu vou transformar uma function em uma arrow function, e aí eu acho que vai ficar mais claro. Então, e se eu quisesse executar o 3 exatamente depois do 2? Eu teria que movê-lo para cá. Aí vocês vão ver que vai vir 1, 2, 3, normal, dependendo aí de instruções. Só que aí você já começa a identar linhas, né? E aí existe um problema comum que a gente chama de callback hell, e nesse caso aqui é o promise hell. Então, quanto mais níveis você tem, menos legível é o seu código. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é transformar isso aqui em uma outra forma de escrita de promises, que é a utilização das palavras-chave async e await. Então, a primeira coisa que a gente faz é decorar a função com a palavrinha-chave async, indicando que ela é assíncrona. E, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora eu vou até deixar comentado para depois, quando vocês pegarem o meu código, vocês vão ver a versão antiga e a versão atual. Agora a gente faz o seguinte, ó. Então eu estou usando aqui users backend. Então é uma forma diferente. Eu já crio essa variável users backend e eu chamo o load backend. Só que isso aqui me retorna uma promise. Isso aqui não vai dar certo. Só para provar para vocês, ó, vou mostrar aqui users backend. Tá vendo? Veio uma promise, não veio os dados. Então, é uma coisa assim, que para quem está estudando, olha, tem uma coisa errada. Bom, o que é o problema aqui? Como eu decorei com async, em toda função que executa promise, a gente tem que precedê-la de await. E aí sim, a gente tem os usuários aqui, e eu posso invocar o render app, de novo, passando esse back-end. Então, as coisas vão voltar a funcionar.
Então, olha a diferença aí de um código mais declarativo. Eu tinha usado isso aqui tudo. Eu vou até tirar os comentários aqui, né? Tem um comentário aqui e tal. Mas uma, duas, três. De 3 linhas viraram 2, mas eu acho que está muito mais claro a leitura desse código aqui. Certo? Então, ele vai esperar aqui e vai executar depois. Parece que é síncrono, mas não é. É a mesma coisa disso aqui. No fim das contas, um código async await, ele é transformado em promise internamente aí pelo JavaScript. E com isso eu tenho que também converter essa load backend. Vamos entrar nela aqui, ela está lá em cima. Ela também é uma function, até o próprio VS Code aqui, ele sugere para a gente converter para async. Então vamos fazer aqui também. Então, tá a function aí. Eu vou fazer então async function load backend. Aí é o seguinte, como a gente faz a aquisição de duas, não é que é de duas formas, né? Deixa eu descomentar aqui de novo, para explicar isso aqui primeiro para vocês, que acho que é melhor eu explicar primeiro, para depois eu fazer a transformação. Então, o fetch é um comando nativo do JavaScript, uma API mais nova aí, que a gente realmente faz a requisição ao back-end. Está aqui, né? Localhost 3001/users, é isso aqui. E como é uma promise, a gente cerca o retorno com o then, mas a gente ainda não tem os dados no formato JSON. Por quê? Por que não chega o JSON direto, sendo que a minha API retorna JSON, né, que é esse objeto de comunicação com JavaScript? Porque eu gosto de brincar, né, eu gosto de mencionar o professor Flávio Almeida, para quem já estudou, já fez cursos lá na Alura, ele é um professor de lá, então ele fala, olha, o FET não fez curso da mãe de Ná para saber que uma requisição HTTP vai te retornar JSON. Então, os dados que chegam primeiro são binários. E pode ser texto, pode ser XML, pode ser um tanto de coisa, pode ser até uma página HTML. Então, tem uma parte intermediária. Por isso que existem duas etapas aqui, que eu vou mostrar para vocês agora na conversão, então. Então, ó, vamos deixar isso mais fácil aqui. Então, a gente faz o resource, que são os dados binários. Então, eu vou deixar isso aqui numa variável. Aí vai ser await, fetch. Vamos pegar aqui para agilizar, né? Vamos ver o que acontece. Vou mostrar para vocês que isso aqui são dados binários mesmo. Então, chega um response e os dados estão aqui em body. Readable stream. Então, isso aqui realmente são coisas binárias mesmo, tá? Então, ainda não é suficiente, mas agora eu crio uma outra variável, eu vou chamar de JSON, aí eu faço um await de novo, resource.json. A API do fetch também tem um método chamado JSON que converte o retorno para a gente. Ainda não deu certo, mas vamos só mostrar o JSON aqui, que ainda falta uma construção. Está aqui os 100 usuários, mas eu tenho que retorná-los, né, para quem invocou. E aí, o nosso front-end voltou a funcionar. Tudo bem até aí? Posso trocar as functions pelas procedures? No JavaScript não tem esse conceito de procedure, né? Pode ser procedure, uma função sem parâmetro, né? Ou que não retorna nada, né? O código eu deixo amanhã no LinkedIn, me adicionem lá que eu mando, tá? Então tá aqui um código mais claro, na minha opinião, claro, né? Pode ser que para alguns de vocês, ou, né, não é mais claro, mas na minha opinião é mais claro sim. Vamos continuar estudando agora e a gente vai chegar numa outra to-do aí. Deixa eu ver meu tempo. Tá tranquilo, vamos lá. Então, carrega o back-end e executa essa função render app. Então, vamos entrar nisso aqui, render app. Então, tá aqui a to-do 3. O que eu preciso pegar primeiro? Os estados. Vamos mostrar para vocês os estados. Então, são os estados aí do Brasil. Esse dado não existe separadamente na API. Tá? Eu fiz de propósito isso. Ele não está aqui, ele está aqui no state desse usuário, no state do outro, no state do outro. Então, vai haver o quê? Repetições. E para que eu preciso desses estados isoladamente? Para usar esse combo box aqui, né? No HTML, isso aqui se chama select, para eu poder fazer o chaveamento aí, agrupamento por estados. Então, é aqui que tem a terceira to-do. Então, vou mostrar para vocês mais um exemplo de código imperativo. Então, ó, chega o back-end para mim e eu quero os estados únicos do back-end.
Então, como é que eu implementei isso? Imperativamente. Ó, eu criei um vetor estados, deixei vazio e fiz o clássico for, que todo mundo conhece, toda linguagem de programação tem, né? Então, eu começo com 0, enquanto ele for menor que o tamanho do back-end, anda de 1 em 1, eu pego o usuário atual para evitar colocando o back-end na posição i o tempo todo, né? Para ficar um pouquinho mais declarativo o código, mas ainda dá para melhorar bastante. E depois, eu pego o back-end, pego o estado, aí eu vejo se o meu vetor de estados... Olha como é imperativo. Isso aqui a gente tem que interpretar o que é. Isso aqui eu estou verificando se o meu vetor de estados me retorna esse elemento, né? Quando você faz o index of, ele te retorna a posição do elemento no vetor, se ela existir. Se ela não existir, ela retorna -1. Por isso que eu estou testando menor que 0. Ou seja, se isso aqui me retornar um valor menor que 0, quer dizer que o estado ainda não existe. Sendo assim, eu insiro, né, no meu array e depois eu devolvo esse array ordenado, né, em ordem alfabética, aí, que por padrão é string. Então, olha, é um código bem imperativo aí, não é tão simples de entender de primeira. Agora, vamos fazer uma construção mais legal aqui. Talvez tenham coisas aqui para quem já é mais experiente em JavaScript ainda não conhece. Essa aqui eu aprendi há pouco tempo, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, ó, criar a variável de estado, só que agora eu vou usar o seguinte, eu vou usar o meu back-end e eu vou transformar esse back-end. O map é uma função que você faz em cima de vetores para transformar dados. Para que eu vou fazer isso? Que eu quero obter somente o state, que é o que me interessa. Então, o state está em location.state. Então, eu posso fazer aqui. Ó. Esse map aqui dentro, aí tem uma construção legal. O map ele transforma. Mas o que ele transforma ou como ele transforma? De acordo com a função que você passar dentro dele. Então, olha que legal. Eu já posso chamar eu gosto de chamar de item, tá? Quando não tem um contexto. Aqui poderia ser users, tá? Vamos colocar user, que eu acho que fica mais declarativo. Então, para cada usuário do meu back-end, ele vai percorrer todo mundo e eu tenho uma função que ele vai aceitar o item de cima para baixo. E o que eu quero? Eu quero o user.location.state. Olha que legal. Vamos mostrar aqui. Já parou de funcionar aqui, claro, né? Mas olha aí, está retornando. Só que tem um problema ainda. Está vindo 100 estados, então tem coisas repetidas aí, certo? Por isso que eu fiz esse algoritmo aqui para não repetir. Mas olha, eu já retirei isso aqui tudo. Eu já resumi isso aqui para isso. Dá para melhorar ainda? Né? Existe uma construção no JavaScript chamada Object Structuring. O que eu estou usando de user? O user tem um tanto de coisa. Gender, name, location, eu estou usando só o location. Eu já posso vir aqui, botar um parênteses, abrir chaves e falar que eu estou usando só o location. Ele já filtra isso para mim. Aí eu não preciso mais do prefixo user. Dá para ir além, tá? Mas além disso aqui eu já não acho tão declarativo e didático, não. Então eu vou deixar assim. Então, tem os estados aqui. Agora eu preciso deles de forma única. E aí vem uma construção legal do JavaScript, talvez vocês não conheçam. Eu vou criar a variável agora como let, porque eu vou fazer duas etapas, tá? Eu vou chamar de unique states. E aí, existe uma construção no JavaScript chamada set. E eu posso passar aqui um array como entrada. O set é conjunto. E qual que é uma característica legal do conjunto? Os elementos não se repetem. Então, se eu mostrar para vocês aqui, ó, unique states de novo. Cadê você? Opa, fiz uma coisa errada aqui. Não, é states aqui. Acho que agora vai, né? Tá aqui, ó. Vem o set de 27 elementos. Então, eu já tenho os elementos únicos. Só que isso aqui não é uma estrutura legal de se manipular igual é o array. Tá? Então, por isso que eu estou fazendo em duas etapas aqui. Mas eu já tenho os dados filtrados aqui. Ó. É muito mais fácil fazer isso do que isso tudo aqui, né? Vou fazer uma lógica com if aqui e tal. Então, eu faço de novo. Unique states recebe array from. Me dá um array a partir desse set. Temos aí os estados. Agora, o que falta mesmo é return unique states. Aí a gente já pode fazer o sort de novo. Então, mais uma vez, nosso código voltou a funcionar. Certo? Closure do Python dá para fazer isso. O Python
sim, são escolhas, né, pessoal? Python eu conheço zero, né? São escolhas. Nunca tive tempo de estudar Python e não... De forma alguma eu menosprezo, tá? Mas a linguagem que eu estou focado atualmente é o JavaScript. A gente tem que ter muito cuidado para não querer abraçar o mundo e estudar todas as linguagens, e nem sempre é o ideal, não. Né? Depende muito do contexto, de onde você quer trabalhar. Python é mais legal em machine learning, né? E por aí vai. Seria legal usar o Reduce? Olha, o Reduce, Walter, eu uso mais para fazer cálculo, de somatório, alguma coisa assim relacionada a cálculo, mas eu sei que dá para fazer também. Dá para fazer também, tá? Mas o meu foco no Reduce, assim, o que eu tenho mais em mente de conhecimento de Reduce é quando relaciona a cálculo, você tem um array, você quer obter um valor a partir desse array. Né? Reduzir a um array. O Jefferson falou uma frase que eu costumo falar muito, mas ela não é minha, tá? Faça o computador trabalhar para você. Essa frase não é minha, essa frase é do Fábio Vedovelli, que é um outro cara muito forte aí na comunidade. Podem pesquisar sobre ele. E ele é um cara muito bom, ele tem um canal no YouTube. Tá? Fábio Vedovelli. Se alguém já conhecer aí, pode escrever o nome dele aí, que ele é bom mesmo. Bom, vamos seguir. Vamos voltar lá de novo. Então, render app. Agora eu estou pegando os estados, já está aqui bonitinho. E aí vem para to-do 4. Aqui é polêmico. Aqui eu estou pegando o meu elemento do HTML, onde eu vou injetar o meu JavaScript. Isso é muito comum no React também, no Vue. O Vue faz isso também. Eu vou injetar todo o meu código aqui, ó, esse ID app. Aí simplesmente você pode pegar document get element by ID app, mas eu prefiro usar essa construção aqui, ó. Element, vem de document, query selector. Eu acho o query selector mais declarativo, porque você pode pegar um ID, você pode pegar uma classe, você pode pegar um elemento e por aí vai. Tá? Basta que você lembre que o ID é precedido de hashtag, a classe é precedida de ponto e o elemento é uma tag, é ela própria. A controvérsia aqui é que o get element by ID é teoricamente mais performático. Né? Então, eu prefiro assim, eu prezo mais pelo código mais declarativo. Então, voltou a funcionar do mesmo jeito. Então, vamos seguindo. Eu pego o elemento, eu tenho a referência dele no HTML, e lá no final, esse element, eu devo estar usando ele. Depois a gente chega lá. Mas aqui, ó, eu estou jogando todos os dados que eu montei daqui para trás em element para montar a minha página. Então, a gente vai chegar lá aos poucos. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, eu crio uma div dos dados. Aí, essa função aqui é muito simples, tá? Eu só isolei aqui, ó. Né? Criei um elemento de div, adicionei uma classe center. Eu estou usando aqui o materialize, tá? Ele está importado aqui, ó. É o que estou mais acostumado aí. Não sou nenhum Jedi em CSS, não, tá? Eu foco mais na programação em JavaScript. Então, o materialize me atende bem. Então, essa class center ele já centraliza o título aqui para mim. Eu dei uma margenzinha para afastar aqui do topo. E isolei numa função para não ficar tão maçante aqui. Essa função aqui ela já está grande, né? Dizem que uma função é boa quando ela ocupa uma tela, né? Mas isso é muito relativo. Bom, está criada a div aqui. Aqui vem um select. Aí no select que eu vou usar os estados, né? Então eu criei o elemento do select, adicionei essa classe. Isso aqui é importante no caso do materialize. Deixa eu ver aqui. Ele nem aparece se você não adiciona ela. A não ser que você adicione o JavaScript do materialize, mas eu não quis complicar, tá? Então é uma regrinha do materialize, você tem que colocar o browser default aqui, porque o select dele tem jQuery e você tem que adicionar o JavaScript do materialize internamente para funcionar. Isso aqui já me atende super bem, por isso que eu deixei assim. Aqui chegamos na quinta tarefa. Então vamos melhorar o comando abaixo usando for of. Aqui é o exemplo clássico do for, tá? Então é muito mais fácil. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É muito mais fácil a gente não se preocupar com índice. Tá? Então, vamos comentar isso aqui. E vamos fazer a outra estrutura. Olha que legal. Const state of states. Isso aqui é muito mais declarativo. Você vai percorrer o vetor de states e vai apelidar cada item de state dentro do loop. Você não tem que preocupar até quando ele vai, de quanto em quanto ele vai andar. É claro que a regra é ele vai andar, vai percorrer todos. Às vezes você tem um for mais complexo, você quer andar de 2 em 2, de 3 em 3, aí você usa esse aqui mesmo. Né? E eu acho que o restante aqui é a mesma coisa, então vou manter aqui. Então a troca é só na declaração do for mesmo.
Então, o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, não é igual, não. Né? O current state eu já não preciso mais, ele já se chama state. Então, eu já retiro uma linha aí. Troca aqui, agora foi, voltou a funcionar. Então, eu crio o elemento option, lembrando que um select, né, no HTML, ele tem um ou N options, que é cada item do select. Então, eu estou criando aqui dinamicamente. Criando o option, adicionando o valor a ele e o conteúdo, deixando o mesmo, né? O acre, vale acre, aqui não tem problema nenhum. Dependendo do caso, se estiver trabalhando com objeto, é legal você deixar um velho, um ID, por exemplo, e o text content que aparece na tela, o valor, né, a descrição do objeto. Mas aqui tá bem simples. No final aqui, eu adiciono ao meu select essa option. Então, append child é insira um filho em option, e assim por diante. Então, com isso, eu monto o meu select. Perceba que ele ainda não está injetado no código, isso vai mais para baixo, mas a gente ainda chega lá. Mais um aqui, ó, melhorar o código abaixo, eu vou ter que expandir um pouquinho aqui. Melhorar o código abaixo, utilizando função anônima, arrow functions e object destruction. Então, aqui é o exemplo da gente fazer uma função mais simplesinha aí. Então, vamos lá, vamos comentar aqui. Vamos explicar primeiro, né? O que eu estou fazendo com o meu select aqui? Eu estou adicionando um evento para ele. Ele vai escutar a troca. Ou seja, então, quando eu trocar, ele vai ter que fazer uma coisa aqui que eu isolei uma função chamada filter users from state, né? Que é o estado aqui. Então, vamos lá. Olha uma forma mais simples de fazer isso aqui, ó. Select, add event listener, aí não dá para fugir. O change, que é a mudança de valor, né? Agora, olha que legal. Aqui eu tenho uma função, eu dei um nome para ela, e ele recebe um evento, né? O presentinho, né? Que eu gosto de falar para quem for meu aluno, é o presentinho que o formulário dá para a gente. Então, vamos fazer devagar aqui. Vou deixar aqui de novo. Function, eu vou chamar de F, só para a gente ver aqui, para mostrar para vocês e explicar essa questão. Às vezes o pessoal, alguns de vocês não conhecem essa construção aqui. Vamos mostrar o evento aqui para ver o que acontece. Eu vou trocar aqui, ó. Aconteceu o evento. Então, em algum momento aqui, eu acho que é no target, né? Eu tenho as options, mas na verdade o que me interessa é isso mesmo, né? É o velho. Eu troquei para Alagoas, né? Alagoas é o segundo. Cadê você? Velho. Estranho. Então, vamos mostrar tudo aqui, ó. Event.target.value. Vamos trocar Alagoas. Tá aí, ó. Então aqui a gente vê, a gente pega o valor que foi alterado de fato. Uma coisa legal também, pessoal, hoje em dia, eu li recentemente que é melhor você pegar o current target do que o target. Porque às vezes você tem elementos aninhados ali dentro de uma div, de um container, e pode falhar. Tá? Então, isso aqui eu aprendi recentemente, mas vamos lá, vamos reduzir isso aqui. Arrow function, então, a gente não precisa da palavrinha function, a gente não precisa dar o nome da função, não tem nome, tá? Aqui é o parâmetro, a gente põe a flechinha, que é o símbolo de igual e o símbolo de maior, e aí a gente faz a implementação, e aqui é igual, né? É só invocar a função aqui, que depois a gente chega nela. Então tá aí, voltou a funcionar. Dá para reduzir, ó. Como eu falei, chega o event, mas a gente trabalha só com target. Na verdade, o current target. Então, já posso pegar aqui, ó, usando chaves. Eu já desestruturo, eu já retiro o atributo current target event. E o VS Code até me avisa que eu não estou usando ele mais aqui. Ó. Então, eu troco aqui e retiro o event e escrevo menos. Código mais claro. E é isso. Tudo bem até aí? Meu tempo. Vamos deixar a enquete mais para o final, tá? Porque a enquete envolve coisas que eu vou explicar até o final. Eu acho melhor deixar para o final mesmo. Não, no limite, o tempo limite, tá? Quando não tiver mais tempo, se eu estiver falando, pode soltar a enquete aí. Também não quero atrapalhar o próximo palestrante, não. Bom, aqui dentro do Filter Uses from State, tem as to-do 7, 8, 9, 10. Então, vamos só explicar o que acontece aqui para baixo e a gente entra nos detalhes ali. Então, vai acontecer o filtro, de fato, ali naquelas funções, né? Tudo certo aqui. Então, o que acontece depois, né, na verdade? Eu crio a div desses usuários, ponho uma classe específica de CSS, depois não vou entrar no mérito de CSS, mas eu acho que é a disposição aqui de layout dos elementos aqui. Eu adiciono o select a div de dados, depois eu adiciono essa div de dados também a div de usuários filtrados, elimino
tá? Olha, se eu não usar isso aqui, ó, ele vai acumular. Ó, tem 4 no Acre, aí não, nem foi. Isso aqui não sei porquê, mas em algum momento ele estava acumulando as coisas e eu tive que usar o Clear Children aqui. O Clear está aqui, ó, né? Enquanto eu tenho um First Child, eu dou um remove Child do Last. É uma forma rápida aí de eliminar elementos filhos. Agora eu não sei por que não eliminou, talvez eu fiz alguma construção aqui que já eliminaria tudo. Mas tudo bem, vou deixar aqui só de segurança. No final, o elemento em si, eu adiciono essa div toda, e aqui eu forço a primeira execução, utilizando o primeiro estado, que é o Acre. Tá? Então, é uma das coisas que os frameworks Angular, React, Vue, né, que são os mais comuns aí, fazem para a gente automaticamente, que é renderizar a partir de mudança de estado, ou reagir a interações. Mas aqui a gente está falando de JavaScript puro. Então, as to-do 7, 8, 9, 10 envolvem a mesma função, filter users from state. Aqui eu só estou forçando a primeira execução com o Acre. Se não tiver isso aqui, ele não vai exibir nada na tela logo de primeira. Tá? Então, o Acre, aí a Lagoa já mostra, voltando para o Acre mostra. Então é legal já dar melhorar aí a usabilidade do usuário e a experiência do usuário, já mostrando alguma coisa para ele. Então vamos entrar em detalhes aqui em filter users from state. Aqui chegamos na to-do set. Então, melhorar a rotina baixa utilizando filter. Vamos explicar primeiro aqui, né? Chega o back-end, vamos renomear para back-end aqui para ficar mais claro. Chega o estado selecionado, né? Seja Acre, qualquer que seja, e chega o elemento para onde eu quero fazer essas coisas. Bom, aqui eu pego a classe dos usuários, não é isso? Os filtered users. Aqui, ó, aqui que eu estou eliminando os filhos. Ó. Aqui que eu estou eliminando, por isso que não estava acumulando as coisas, tá? Mas eu não vou mostrar isso, não. Vamos focar nas to-dos aqui. No final disso, eu mando essa div para lá e mando renderizar. São mais uma outra função aqui para isolar o comportamento aqui. Então aqui eu estou fazendo uma filtragem, ó. Só que existe um tal de array filter que é mais legal e mais declarativo também. Mas vamos ver como é que eu fiz por padrão. Fiz o for clássico, peguei o usuário corrente, aí eu vejo, ó, se o estado desse usuário da vez equivale ao estado que chegou, ou o estado que o usuário selecionou, eu adiciono esse usuário ao meu vetor. E eu posso até agilizar umas coisas aqui e fazer um break, certo? O break, ele quebra o loop. Então, não posso fazer o break. Eu estou tentando sair da zona de conforto agora, danou-se. Eu trouxe só o primeiro, não é o primeiro. Eu quero todos, né? Pode ter mais de um. Mas foi legal mostrar o exemplo do break aí para vocês, né? Se eu quisesse só um, ou o primeiro da lista, o break você otimiza. Você não precisa percorrer tudo para trazer os elementos. Mas, como eu disse, vamos fazer uma transformação mais interessante aí agora. Então, ó, eu vou comentar isso aqui. Então, olha que legal o que o filter faz. Ó. Deixa as coisas muito mais declarativas. Então, tiro isso aqui também. Ó. Filtered users, é a mesma variável de cima, vai ser o meu back-end, ponto filter. Aí é tipo map. Então, tem o filter também. Você passa uma função aqui que tem que retornar verdadeiro ou falso, considerando o critério do filtro. Então, aqui o item é user, certo? E qual que é a ideia? Qual que é o teste? É esse aqui, ó. User.location.state equivalente ao selected state. Então, ó, em 3 linhas, eu fiz a mesma coisa aqui. Isso tudo aqui, ó. É bem mais declarativo. E dá para melhorar. Eu estou usando só o location, parênteses, chave, location, tiro o user daqui e pronto. Uma coisa legal, ó, que a gente não viu no outro, na arrow function, essa é uma arrow function já reduzida. Isso aqui já me dá um verdadeiro falso, que é suficiente para mim. Se ela fosse mais completa, eu poderia abrir as chaves e dar um return. Funciona também. Tá? Mas como é uma expressão simples, que já me retorna o que eu quero, então a gente pode retirar o return e a gente pode retirar as chaves do bloco.
Então, a arrow function fica super elegante. Tem que tirar o ponto e vírgula aqui também. Então, ele entra um user, já extrai a location do user e ele compara com o estado que chegou. Dando verdadeiro é aquilo e ele retorna só esses elementos. Então, eu faço um filtro em cima dos dados. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A gente ainda tem 20 minutos, né? Vamos considerar 15 aí, porque tem que ter um espaçamento aí. Acho que vai dar tempo, faltam 3. Então, vamos lá. Depois que eu filtrei, aí sim eu vou renderizar. Então, eu vou montar na tela bonitinho. O 10 é o mais legal. Tem que dar tempo de chegar lá. Então, vamos lá. Render users. Então, vai chegar o array de usuários filtrados aqui para mim e o elemento que eu quero injetar esses usuários. Então, aqui, eu estou criando um H3. Provavelmente vai ser isso aqui. Já centralizo e coloco tantas pessoas encontradas. É isso mesmo. Está aqui. Crio uma UL e insiro NLIs de acordo com a quantidade de usuários. Então, é aqui que a gente vai melhorar. Então, vamos ver o que a gente pode fazer nessa to-do 8 para melhorar. Aqui, ficou até repetitivo, né? Mas aqui a gente pode usar o for of. Então, vamos comentar aqui, vamos duplicar. E usar o for of aqui também, que fica mais claro. Então, for const user of users. Não preciso mais do current user. A gente põe user aqui. E é isso. Voltou a funcionar. Aqui a gente vai entrar nas to-dos 9 e 10, que são as duas últimas. Então, ele vai percorrer, adicionar no elemento L várias LIs. Então, esse render user vai me retornar, no fim das contas, uma LI, que é um item de lista, né? Então, vamos lá, vamos entrar aqui agora. Render user, né? Isso é muito comum a gente ver, né? O plural, onde a gente decora o container e tal, especifica o posicionamento e faz a função no singular para cada item. Render users. Então, a to-do 9. Vamos lá. Obter somente os dados necessários com array map e destructuring. Então, esse aqui que seria o código mais complexo, digamos assim, imperativo. Olha, isso é muito imperativo. A gente vai ver como a gente faz de uma forma mais legal aí. Então, eu estou usando muito aqui user.name, user.picture, prefixando user para todo lado. Então, uma das formas legais de se fazer isso aqui, reduzindo isso, vou extrair do meu usuário com chaves, name e picture. É o que eu vou usar do usuário aqui. Então, eu já não tenho que usar mais user ponto. Mas depois a gente troca tudo aqui. Ó. Embaixo, do name, eu vou usar o first e o last. Ah, de onde que você está tirando isso, professor? Então, o user, ele tem o title, first e last. Eu quero usar só o first e o last. E disso tudo aqui eu quero usar o name e o picture, que vai ter a URL da imagem. Tá? É o que de fato que eu estou mostrando aqui, né? O nome e sobrenome, mais a imagem aqui. Então, vamos seguir aqui. Ó. Então, agora é a última parte, a to-do 10. Essa aqui eu acho que é a mais legal. Então, eu vou comentar isso aqui tudo. E olha o que eu posso fazer agora. Ó. Eu preciso do full name e o e-mail de URL, mas vamos fazer de uma forma mais fácil. Full name. Olhando aqui, ó. Aqui é um exemplo de concatenação clássica. Né? Você pega um elemento, concatena com espaço em branco, usando mais, e concatena com o último. No JavaScript moderno, a gente tem as template literals, que são as classes, certo? Então, a gente pode fazer isso aqui, olha que legal. Onde entrar código JavaScript, você usa $ e chaves, coloca a expressão, que é o first, o espaço em branco já está aqui, abre outro, e last. Isso, vamos deixar aqui, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem depois. Isso substitui isso, muito mais declarativo. E a e-mail de URL, mesma coisa. E-mail de URL, na verdade aqui não mexi não, né? Picture.large mesmo, eu só tirei o prefixo de user, que não é necessário mais. Agora vem a parte mais legal, na minha opinião, que parece muito com o React, parece muito o JSX que o React usa, tá bom? Então, olha que legal, ó. LI user, eu vou entrar no item de lista e vou preencher o HTML interno dela. Isso não tem aqui, tá? É uma das formas de você preencher. Aqui eu estou injetando elementos do DOM. Eu crio o elemento e no final eu dou sempre um append. Aqui é uma forma mais declarativa.
como eu disse para vocês, a gente usa as classes para injetar uma concatenação de strings. Então, isso tudo aqui se resume a isso aqui. Ó. É uma div e tem essa classe aqui, card horizontal. Oi? Rafael? Sim. Professor? Sim. Estou ouvindo. O pessoal está pedindo para você dar uma olhada no chat, porque parece que está faltando um R first aí tá na URL, enfim, não entendi direito. Sim. Alguma coisa para você dar uma olhadinha no chat para conferir. Já consertei. Obrigado. Mas estou acabando aqui, tá? Acho que vai dar tempo. Tá bom? Bom, o pessoal estava em pânico aí, né? Desculpa aí, pessoal. Desculpa, é porque eu me empolguei aqui, tá? Vamos lá. Ó, aqui a gente tem uma desvantagem de não ter a completude de código, tá? Então eu já começo, já abro e fecho aqui para não me perder. Então essa div vai fechar em algum momento. Dentro dessa div eu vou criar uma outra div, que é a card content user. Isso tudo tá aqui, ó. Cadê? A div, o card content user está aqui, o card horizontal está aqui. Tá? Então é uma forma mais declarativa de mostrar. Abri, fechei. Dentro dessa div interna, a gente tem a imagem e ela vai ter a classe avatar. Isso eu já defini lá no meu CSS, tá? O caminho dela tá aqui. Aí a gente entra com JavaScript, que vai ser o image URL, a variável que eu já declarei lá em cima. Que mais? O alt é bom, né? O texto alternativo. Eu vou deixar o full name aqui. Pronto, tá aqui a imagem. Ainda não está funcionando, né? A gente olhar aí do lado aí. A enquete passou e eu não vi. Não passou, tá? Não passou, eu deixei para o final. Tá chegando a enquete aí para a gente discutir. E por último agora é o nome, né? Span. Eu vou colocar aqui um style, já forçar uma margenzinha aqui, ó, margin left de 20px para não ficar grudado na imagem. Fecho o span aqui e aqui eu vou colocar o full name. Como diz o Doc Brown, se os meus cálculos estiverem corretos, vai funcionar, mas ainda não funcionou, né? O LI user eu perdi ele, né? Cadê o LI user? Então eu preciso dele aqui. Ó. Isso aqui tem que se manter. Vamos ver e tá aí. Então, pessoal, olha a diferença. Olha um código imperativo e um código declarativo. Esse seria, né, para quem já foi meu aluno, esse seria o momento UAU. Isso aqui é muito parecido com o JSX no React. Vocês ainda vão ter uma palestra de React aqui no evento, né? Acho que com isso eu consegui cumprir. Bom, vamos voltar para o slide aqui, que tem algumas mensagens aqui. Ó. Então tá aí o QR Code para quem ainda não me adicionou o LinkedIn, tá? Então, quanto mais declarativo, melhor. Por quê? Porque você está jogando a responsabilidade para a ferramenta. E a ferramenta pode ser o próprio JavaScript, pode ser uma biblioteca, como o React, por exemplo, ou uma ferramenta de testes, o que seja. Ela é muito mais bem testada, porque está na comunidade, muita gente usa. Então, jogou a responsabilidade para lá, é mais chance de estar mais estável. Férias mais tranquilas. Por quê? Porque você não vai ser aquele cara que só o seu código funciona, só você consegue dar manutenção nesse código, de tão complexo que é, e você vai poder tirar férias, ninguém vai te encher o saco durante as suas férias, você vai poder descansar e voltar recuperado para aí sim poder trabalhar novamente. Né? Faça o computador trabalhar para você. Aqui eu não mostrei tanto, tá? Acho que eu fiquei devendo para vocês, mas isso aqui é muito legal. Para quem já teve aula comigo, já viu alguns exemplos, tá? Quem sabe no próximo eu foco nisso aqui. Mas basicamente use o computador a seu favor. Se você tem a lista, aqui tem um exemplo legal, né? O select aqui, ele é feito dinamicamente. Se tivesse mais um estado, vamos supor que criaram um estado aí no Brasil e tal, e mais um usuário no estado, o meu código já está pronto e funcional. Tá? Ele já vai filtrar esse estado novo, ele vai entrar no array, ele vai ser filtrado unicamente e já vai ser injetado aqui automaticamente. Isso é fazer o computador trabalhar para você. E não o seguinte, criar um novo estado no Brasil, nossa, vamos lá dar manutenção então em todos os sistemas do front-end para incluir esse estado. Vamos supor que isso chega no back-end, se você incluiu no back-end e o seu front-end está preparado para isso, acabou. Certo? E
Por fim, me adicione ao LinkedIn. Amanhã, então, eu posto o código fonte pular. Também vou postar no fórum, né? Assim como todo mundo está fazendo. E é isso. Bom, acho que agora vocês podem seguir aí, lançar a enquete, a gente conversar, tirar dúvidas aí. Obrigado mais uma vez, viu, pessoal? Tá aí a enquete, ó. Vamos esperar o resultado para a gente comentar. Valeu, professor. Parabéns. Aula show. Você vê aí pelo chat que o pessoal realmente gostou muito. Parabéns aí pela performance. E, pessoal, já deu para responder aí a nossa enquete para analisar juntamente com o professor Gomide? Então, bora lá. Pode soltar a resposta aí, né, Carol? Isso mesmo. A Vamos primeira lá? é sua, vai lá. São exemplos de código declarativo. Sumiu aqui para mim a enquete. Apareceu. Exceto estrutura de repetição com comando for, HTML, array map. Ganhou aí com 39%, estrutura de repetição com comando for. Correto, professor? Correto. Correto. Excelente. Talvez E não aí, ficou tão clara a pergunta, mas é isso mesmo. Eu deveria falar com for clássico, né? Mas é isso. Antes de eu passar a palavra aqui para o Rodrigo para ir para a segunda pergunta da enquete, o pessoal está perguntando qual que é o bootcamp que você dá aula. Ah, sim. Atualmente eu dou aula no bootcamp de Full Stack e eu coordeno o bootcamp de Full Stack também e coordeno o de Front-End, mas atualmente eu não leciono no bootcamp de Front-End. As aulas eram semelhantes, né, mas agora a gente separou totalmente. Então é possível fazer o bootcamp de Full Stack e depois o de Front-End, ou vice-versa, e ter, apesar do conteúdo ser um pouco semelhante em alguns módulos, o professor é outro, então é uma experiência a mais. Beleza. Professor Gomide, a pergunta 2 da enquete, o que é a estrutura de dados set do JavaScript? Ganhou, na maioria esmagadora, 61%, 192 respostas. Pode ser utilizada na criação de conjuntos de elementos que não se repetem. As outras opções, muito utilizada para código imperativo, e a última é uma estrutura de dados 100% equivalente ao arrays. É a primeira mesmo, professor? É a primeira. Então, o pessoal foi bem. É isso aí. Quando a aula é boa, o pessoal aprende e responde certo, não é não? É isso aí. Bom demais. Será que dá tempo para alguma participação ao vivo, online, com o professor Gomide? Tem alguém aí na ponta da linha? Ou melhor, na ponta da luz? Aprendi, hein? Né, Carol? Bom, vivendo e aprendendo. Ué. Fibra é luz. Jefferson Lucas, você está sendo puxado pelo nosso Túlio ali. Falou que está te puxando aí, ó. Vê se você consegue ser sugado pela nossa fibra. Jefferson, né? Tá aí, Jefferson? Vamos ver se o Jefferson aparece. Apareceu? Fala, Jefferson. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Apareceu? Acho que a gente não está te ouvindo. Eu não estou te ouvindo, tá? Acho que... Tá igual a vacina, né? Tem, mas não tem, né? Alô? Agora sim. Opa, agora chegou aí, ó. Fica à vontade, Jefferson. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu só fiquei com uma dúvida de um negócio só, né? No exemplo que o professor estava fazendo. Boa noite, professor. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida no for. Você tinha trocado aquele clássico for, você tinha botado for, esqueci qual o nome. For. A gente podia substituir todos os for que a gente fazia normalmente em JavaScript para aquele for. Se você fizer a forma clássica de percorrer do primeiro ao último elemento, sim. Talvez você não substitui. Desculpa, pode falar. É que eu achei muito interessante a utilização que foi dada nele e achei bem mais declarativo do que o antigo mesmo. Sim, outras linguagens têm, tá? O PHP eu acho que tem o for each, né? Tem for each no JavaScript também, mas isso já é em cima do array.
Aí você coloca uma função para interpretar. Mas eu acho o for of mais declarativo que o for each. E o for each tem uma pegadinha que, com coisas assíncronas, ele não funciona bem. Se você quiser garantir a ordem da execução das coisas, não funciona bem. Entendi. Muito obrigado. Aguardo o seu no Bootcamp de Full Stack. Opa, valeu. Beleza. Valeu, Jefferson, pela participação. Fique conosco. Dá para mais um aí, ô Túlio? Como é que está aí o pedido do pessoal? Danilo Vicentino. Vamos lá, Danilo. Pode abrir, por favor, seu vídeo, seu áudio. O professor Gomide está à sua disposição. Interaja com ele. Boa noite, Danilo. Boa noite, professor. Estão me ouvindo? Opa, tudo bom, Danilo? Sim. Beleza? Tudo certo. Professor, eu tive alguns pequenos problemas em alguns desenvolvimentos declarativos. Quando você fala sobre sistema baseado em microserviços especialista, onde eu não trabalho com uma estrutura de lazy loading, por exemplo, onde eu tenho que encadear diversas chamadas usando o DEM e tudo mais, algumas dos retornos não necessariamente estão preparados no final da requisição. Você já enfrentou isso? Como você faz uma boa técnica para mitigar esse problema? Olha, eu confesso que eu nunca enfrentei isso, mas porque também eu nunca trabalhei diretamente assim com microserviços. Então, provavelmente eu já consumi, mas de implementar, não. Considerando JavaScript, talvez... eu vou arriscar uma resposta aqui, tá, Danilo? Não sei se é a verdade absoluta aí, mas tem construções que você consegue orquestrar melhor esse tipo de execução. Por exemplo, o Promise All, tem o Promise All Settled, tem o Promise Race. Então, acho que são construções que podem te ajudar aí. Legal. Tentar orquestrar melhor isso aí e pegar essa ordem ou essa requisição aí no final e tá tudo funcionando. Legal. Tá? Mas eu não tenho certeza se encaixa nesse contexto aí de microserviços. Mas é o que eu atacaria primeiramente aí, se eu fosse enfrentar esse problema. Show de bola, professor. Beleza, Danilo. Muito obrigado pela sua participação, Eu tá? que agradeço. Professor pessoal. Rafael, tem uma pergunta no chat aqui, onde que pode encontrar literatura? O chat agora, tem hora que ele corre rápido aí, tem como voltar? Sobre programação declarativa, cursos, livros. Tá, assim, o livro de JavaScript que eu gosto é do próprio Flávio Almeida, que eu mencionei, chama O Cangaceiro JavaScript. Ele tem 2 volumes, é um livro bem barato, está na faixa de R$30, a versão online dele. Só pesquisar aí que vocês acham rapidinho. Eu vi alguém comentou no chat sobre Generator. Eu acho que Generator, Danilo, pode te ajudar também. Generator é um conceito mais avançado aí no JavaScript. Eu acho que eu já vi umas construções com Generators relacionadas a coisas assíncronas. Talvez pode te ajudar também. Beleza. Professor Rafael Gomide, estamos chegando aí à hora do nosso pequeno intervalo para partir para a terceira palestra da noite. E nós queremos, né? Você já é da casa, mas agradecer não quer demais. Parabéns pela sua palestra. Eu tenho certeza que muitos vão querer mais do seu conhecimento, tanto que já saiu até inscrição aqui, ao vivo aqui conosco, não é não? Opa, bom demais. Então, parabéns, não é não? E, Carol, agora... É isso mesmo, pessoal. A gente vai ali tomar aquela água, passa mais um videozinho do Bootcamp para quem chegou agora e voltamos com a última palestra desse primeiro dia de Dev Summit. É isso aí. Até daqui a pouco, pessoal.